O uso de inteligência artificial nas empresas hoje, eu diria que ainda está engatinhando por vários motivos. Primeiro, a questão da confidencialidade, o medo de vazar alguma informação confidencial. E nisso, as empresas pequenas e médias estão levando grande vantagem. Por quê? Porque elas têm mais liberdade para usar a inteligência artificial no trabalho em si. Empresas maiores, elas ainda estão muito travadas, o que está gerando, né, uma vantagem competitiva grande para as empresas pequenas e médias, no sentido de estão sendo mais produtivas porque já estão usando fortemente IA, tá bom? E as empresas maiores, quando elas conseguem destravar essa dificuldade, elas estão também em velocidade de cruzeiro, aproveitando bastante aí a melhoria da produtividade, a qualidade, entre outras coisas, com inteligência artificial. Eu sempre digo, né, que governança corporativa, compliance, são áreas fantásticas dentro das empresas, mas elas acabam travando ainda o uso de inteligência artificial por motivos nobres, mas que acabam dificultando a sua ampliação. E aí envolve a questão ética, né, da IA, não fazer julgamento, não ter nenhum preconceito. Então, são fatores que são muito relevantes, que as empresas maiores tomam muito cuidado, com razão, mas, por outro lado, elas acabam ficando para trás. Então, se as empresas maiores tiverem ajuda, né, o apoio de uma organização, uma Emo Murad, por exemplo, para ajudar nesse processo, facilita bastante para destravar esses itens que acabam dificultando, né? Então, tem N pontos que ainda fazem a IA ser subutilizada nas grandes empresas. A IA tem sido aplicada, né, em empresas de todos os tamanhos e em diversas áreas, mas áreas como saúde, né, ela tem sido amplamente utilizada para diagnóstico de raio-x, diagnóstico de doenças, para tratamentos. Ela tem sido muito utilizada, obviamente, em tecnologia da informação. Ela é muito usada na área de gestão também. Hoje a IA, por exemplo, imagina você abrir um novo negócio e você antes tinha que fazer um business case, contratar uma empresa, fazer pesquisa de mercado. Hoje a gente já tem IAs que fazem isso com uma velocidade absurda por 1/10 do custo de você contratar uma empresa para fazer uma pesquisa de mercado. Então, todas as áreas, basicamente, de todas as empresas podem se beneficiar. E de empresas também, né, de todos os tamanhos, com relação ao aumento de produtividade, aumento da confiabilidade, né, da informação, a questão também até de compliance mesmo, que as empresas têm tanto medo, né? Uma IA, se a gente tiver tudo definido, a IA pode até garantir que tudo que está sendo feito está de acordo com a compliance, com a questão de governança, de acordo com as leis locais. Tanto que a área jurídica é uma outra área que usa IA fortemente, né? Imagina um escritório de advocacia que consegue ter uma IA que pesquisa jurisprudência ou faz um primeiro documento para dar entrada, né, lá no fórum, por exemplo, a primeira petição, ou consegue acompanhar milhares de documentos em segundos e já dá um parecer ou uma ideia, pelo menos para os advogados poderem responder. Então, vai de diversas áreas: saúde, TI, engenharia, marketing. Marketing também é outra área que, poxa, minha empresa, por exemplo, a minha equipe de marketing utiliza todo dia, faz imagem, faz ideia de postagem, faz, né, artigo. Então, são áreas que têm usado mais, que a gente vê
mais usando nas organizações. Vamos pensar o seguinte: no mínimo você tem que usar, né, o ChatGPT ou Gemini, como você quiser chamar. São as duas aí que estão disponíveis para todo mundo, né? Alguns modelos pagos, mas não é tão caro, mas que vale super a pena. E várias outras que a gente deve pensar seriamente. Então, tem agora as chinesas, né? Saiu o DeepSeek aí, gratuito, o DeepSeek você ainda consegue baixar para o seu computador, então melhora bastante a questão de segurança. Tem Queen da Alibaba lá também, que foram feitas. Outra que eu gosto bastante e eu uso muito é o Copilot da Microsoft. Então, com o Copilot você faz documentos, não precisa começar um documento do zero, ele faz um draft, ele analisa uma planilha Excel. Com o Copilot, por exemplo, você chega no teu Teams, que é com certeza aí 90% de quem está escutando a gente usa como hub, né, colaborativo na sua empresa, e pode perguntar, quais foram as últimas interações que eu tive com um cliente tal, colocando o nome. Ele já te faz um resumo de tudo que você falou, já te orienta para uma próxima reunião. Então é fantástico, né? Ferramentas de imagem também são fantásticos. O próprio Dall-E dentro do ChatGPT, né? Eu gosto muito do Gamma. O Gamma é uma ferramenta também de imagem gratuita que você pode usar bastante. A galera do mundo acadêmico, né? Eu sou um professor, eu gosto muito do Perplexity, porque o Perplexity, ele te dá você faz uma pergunta, ele te dá a resposta e também te embasa com todas as fontes que ele pesquisou. Então facilita muito para o mundo acadêmico. É infinito. A melhor forma de ver que IA você precisa, pensa na sua necessidade, e aí há um site, There is an AI for that, né? There is an AI aí for that. Só procurar no Google que você diz para que você precisa dessa IA, e ele vai te dar dezenas de IA que podem te ajudar para o teu objetivo específico. Você pode ficar fora de IA? De jeito nenhum, né? O seu colega que está sentado ao teu lado, ou o seu concorrente, ele vai usar e vai ter 70% de produtividade maior que você, 80%. Então, todos nós, né, você precisa entrar em cursos de inteligência artificial, se preparar para usar LLMs e outras ferramentas que você precisa. Então, o que eu indico? Primeiro, pensa quais são as maiores dores que você tem na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Isso vai depender muito da área de atuação. Se eu sou uma pessoa de marketing, a minha dor é, demorar um tempão para criar uma peça de divulgação. A IA vai te ajudar muito. Se eu sou um médico, né, para fazer um diagnóstico ou projetar uma doença, né, uma IA vai fazer isso numa velocidade absurda, né? Se eu sou uma pessoa de TI, quero codificar um programa, a IA faz o primeiro código, o código já roda para você. Então, primeiro, pense nas suas principais dores, o que você tem mais de dificuldade, o que você demora mais tempo, o que te dá maior vantagem competitiva. Procura as IAs, vão ter várias, procura os melhores custos-benefícios e estuda aquela IA e usa. Isso vai aumentar a sua produtividade, melhorar a sua qualidade, te tornar muito mais competitivo e vai melhorar a tua qualidade de vida, não é mesmo? Porque uma coisa que você demorava 3 dias, você demora minutos. Eu, final do ano passado, eu fiz uma viagem com a família e eu queria ir para interior sul de Minas. Coisa que eu ia demorar 3 dias para fazer uma programação. Eu pedi o ChatGPT, eu quero viajar 10 dias de automóvel, me dá uma programação de viagem. Ele me disse quais as cidades que eu devia visitar, qual hotel, que
que restaurantes eu deveria visitar, quantos dias ficar em cada cidade. Então, eu ia demorar dias para fazer isso. Ele me entregou um roteiro pronto em 5 minutos. Eu segui o roteiro e fui muito feliz com a família esses 10 dias em Minas. É inacreditável. Você começar a usar IA é muito simples, né? Claro que se eu quiser usar de uma forma mais profissional, o ideal é procurar uma universidade, um centro, né, de primeira linha, né, para poder fazer um curso com uma forma mais ampla lá. Mas hoje, no YouTube, você tem dezenas e dezenas de vídeos de como usar as IAs, como usar o ChatGPT, vai encontrar milhares. E a forma mais simples é usar até a própria IA para te ajudar a aprender a IA. Então, qualquer um pode entrar no Google, botar ChatGPT, já virar o site, ou Gemini, né? A gente está falando de ChatGPT, mas podia ser o Gemini, podia ser o DeepSeek, podia ser o Copilot, o Perplexity, né? Quem tem conta eu estou falando porque eu tenho conta da Vivo, a Vivo está te dando Perplexity por 1 ano. Isso é muito legal, o Perplexity. Então, você pode perguntar até a própria IA. É como se eu estou conversando com você está me fazendo perguntas aqui, e eu tô respondendo. É a mesma coisa com IA, é como se você estivesse perguntando a uma outra pessoa. Agora, é muito importante que você aprenda a promptar, a criar prompts. Se a gente perguntar de forma errada, você vai receber respostas erradas. Então, engenharia de prompt é algo que você também deve estudar. Então, procurar canais no YouTube. Se quiser algo mais profissional, universidades de primeira linha, a M-Murad, a FGV como um todo, se você é de uma outra cidade. E, principalmente, usar a própria IA para te ajudar nisso, baixar e usar mesmo. E começa com engenharia de prompt. As próprias IAs, elas têm, às vezes, sub-IAs, que a gente chama, ou agentes, ou assistentes de prompt. Por exemplo, você pode chegar no ChatGPT, pegar lá o assistente de prompt dele, no Prompt Enhance, por exemplo, é um deles, e perguntar, né, como é que eu faria um prompt para pesquisar um artigo para o meu TCC do meu MBA. E ele vai te ajudar a melhorar o teu prompt para você ter uma resposta muito melhor de uma inteligência artificial. Que áreas a gente pode usar IA dentro da nossa organização? Todas. Norberto, quais você mais vê, quais você mais indica? Né? Marketing, TI, né? A parte financeira, né, também. Você pega uma IA, passa informação para ela, ela faz um demonstrativo financeiro para você, faz um DRE da sua empresa, dá uma resposta, dá dicas de como melhorar. Então, gestão de projetos é uma, né? Por que eu vou, por exemplo, fazer um plano de projeto, ou fazer uma matriz de riscos, ou fazer uma matriz de comunicação começando do zero? Então, você chega numa IA, vamos supor que você tem um projeto de uma obra, por exemplo, e você tem que saber promptar, né? Então, quanto melhor você definir, melhor será a resposta da sua inteligência artificial. Mostra o cenário do seu projeto e aí pede lá uma elaboração, uma ajuda para a elaboração de uma matriz de riscos, por exemplo, trazendo o evento do risco, a probabilidade de ele acontecer, o impacto, o valor esperado e até ações para responder esse risco, mitigar ou eliminar esse risco. Então, o que eu vou chegar com o meu time, né? Vamos supor que eu tenho um time de 5, 6, 10 pessoas dentro do projeto, eu vou começar uma sessão de gerenciamento de riscos para pensar nos riscos de um projeto do zero. Pede uma IA para te fazer um primeiro draft, você já vai com alguma coisa pronta ali dentro, né? Para que eu vou montar uma comunicação, um e-mail mais formal, que eu não posso usar um Copilot, por exemplo, e pedir para ele gerar
uma comunicação mais formal, no formato que eu quero. Eu que sou desenvolvedor de software, para que eu vou codificar do zero se eu posso ter 90% pronto, né, de um código pronto e só fazer ajustes? Lembrando que as IAs, elas alucinam. Então, esse medo que as pessoas têm de perderem o emprego, isso não é real. É claro que vai substituir os trabalhos mais repetitivos, mas vai depender ainda de uma pessoa para poder avaliar a resposta, ver se não está alucinando, um especialista para poder tomar ação dentro da nossa organização e não correr riscos de fazer algo em cima de algo ilusório. Como é que é o futuro das organizações sem IA? As organizações não terão futuro se não usarem IA, né? E como é que será o futuro da IA nas organizações? Amplo, né? Hoje, a gente ainda tem as IAs que a gente chama de IAs fracas. O que é uma IA fraca? É aquela que ainda não consegue fazer tudo que o cérebro humano consegue. Já a gente vai ter o que a gente chama, né, do acrônimo de AGI, né, que são as IAs gerais, que já serão capazes de fazer o que o cérebro humano faz. Já está para sair, vai sair já essa aí, a gente não sabe exatamente, pode ser poucos dias, poucos meses, mas com certeza muito poucos anos. Né? Mas eu acho que sai em meses, isso aí, minha opinião, especulação pura, tá? E as IAs super inteligentes, que essas IAs vão ser capazes de produzir resultados, de fazer inovação muito maior que o cérebro humano, tirando a capacidade de processamento. Então, hoje, o que limita o avanço das IAs ainda são dois fatores: capacidade de processamento e capacidade energética. A gente não tem energia suficiente. A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, aí, criou o ChatGPT, ela acabou de criar uma IA que ou já é uma IA geral ou muito próxima, mas uma pergunta que ela faz pode custar $20 mil. Então, ainda é muito caro, né? E a gente está na era agora dos agentes de IA. Então, a gente vai ter agentes de IA ajudando todas as áreas de empresa. Norberto, o que é um agente de IA? Um agente é como se fosse um colaborador dentro da sua empresa. Você vai contratar lá um colaborador para a área, né? Hoje as IAs, eu diria que são estagiários e estagiárias, né? Que a gente tem que ficar olhando sempre se está fazendo certo ou não. Mas a gente já tem, né? Várias estão trabalhando com a Microsoft, a Power Automate já tem vários agentes. Então a gente terá agentes de IAs que não precisarão da intervenção humana e serão capazes de fazer automações, de prestar serviços, seja numa área administrativa, seja numa área de saúde, seja numa área de marketing, autônomos, sem precisar de uma pessoa ali, né, fazendo a supervisão. Então, o futuro é difícil até pensar, porque as coisas estão evoluindo numa velocidade tão grande. Todo dia tem coisa nova, tem IA nova, tem coisas novas que estão sendo feitas, que aqueles filmes que a gente via 30 anos atrás, 20 anos atrás, que era ficção, agora a ficção está aí, né, presente no nosso dia toda semana e cada vez mais presente nas organizações, que vai melhorar muito. O pessoal tem medo, né, da IA, mas o que a gente acredita é que a IA pode melhorar muito a nossa qualidade de vida. Se a gente tiver IA trabalhando para a gente, né, robozinhos, né, ciborgues, e fazendo muito do nosso trabalho, quem sabe a gente consegue estar mais com a família, consegue, né, ir mais para a praia, ir para a montanha, ter uma qualidade de vida maior. Esse é o meu pensamento, né, num viés bom. Enquanto existe um ponto que a gente chama de ponto de inflexão, que é o momento que a IA não precisará mais do ser humano. Hoje precisa, porque ela não tem manuseio igual
do ser humano, né? Então, no momento que ela não precisar mais do ser humano, que a gente tivesse ciborgues, aí poderia a gente começar a se preocupar. Hoje seria burrice de uma IA exterminar o ser humano, porque ela não ia conseguir sobreviver sem a gente, né? Então, esse ponto que a gente chama de ponto de inflexão, onde a IA não precisará mais da gente. Aí a gente pode começar a se preocupar. Todas as revoluções, elas acabaram gerando mais empregos, mais vagas de trabalho do que tiraram, né? Mas hoje, com a IA, isso não está acontecendo e não vai acontecer. Quando você pega uma Bia do Bradesco, quando você pega uma Lu da Magalu, e que já são muito conhecidas nossas, né? E as empresas estão cada vez mais substituindo as pessoas por agentes, pelos trabalhos repetitivos. Então, isso já está acontecendo e vai acontecer. Esse ponto de inflexão, ele está muito ligado à evolução das IAs, de deixarem de ser essa IA fraca, que não são capazes de inovar, tá? Elas criam coisas novas, como uma IA generativa, mas elas não têm a capacidade do cérebro humano. No momento que sair uma IA geral, isso vai ser acelerado muito fortemente, porque a gente já terá computadores com uma capacidade de processamento já muito absurda, muito maior que o nosso cérebro, né? Mas que já consigam performar igual um cérebro humano. Então, quando sair a IA geral, a gente vai ter essa corrida das empresas cada vez mais substituindo pessoas por robôs, aí, por agentes, por assistentes. Então, é um futuro que o mundo ainda não sabe como resolver isso, né? Como é que vai fazer essa questão aí da divisão de renda, tem emprego para todos, a questão de pensar nisso. É algo que ninguém tem a resposta aí, né? O Harari, né, o autor do Homo Deus, eu gosto muito do livro dele também, de 21 lições para o século XXI, agora ele está com Nexus, ele já falava isso. Quem conhece o filme 3%, aquele lá do brasileiro até, que 3% da população tinham tudo e 97% não tinham nada, né? Então ele não fala exatamente do 3%, mas ele fala isso. Se a gente não tiver soluções, o mundo vai ter cada vez mais uma distância, né, entre os ricos que podem comprar e ter tudo, seus robôs, seus ciborgues, suas IAs, porque ainda é muito caro, e as pessoas que não podem. E isso vai acelerar fortemente nos últimos anos. Cabe às grandes nações aí pensar como vai fazer isso funcionar, né, com a civilização aí de uma forma que tenha sobrevivência para todos.